Bora falar de IA? Se você está nesse vídeo aqui, provavelmente você deve estar curioso sobre como a inteligência artificial vai mudar a sua carreira. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que se você não começar a se mexer agora, ela vai roubar o seu emprego. Mas não do jeito que você imagina. Então fica aqui nesses próximos minutos que eu vou contar um pouco mais para você. Opa, turma, beleza? Meu nome é Sidney Salles e nos últimos 6 anos eu fui Head de Dados e Inteligência Artificial em uma das maiores startups do Brasil. Além disso, tive a oportunidade de trocar com várias empresas de tecnologias do mundo, como Amazon, Petrobras, Nubank, empresas na Holanda, África do Sul, Índia. E meu objetivo aqui com esses vídeos é conseguir compartilhar com vocês um pouco da minha visão e um pouco do know-how que eu tive para te ajudar a encontrar um pouco dos próximos passos em relação à sua carreira e pensando em inteligência artificial. Então vamos começar. A primeira coisa que eu queria conversar com você é primeiro para você entender o que de acho é essa inteligência artificial que hoje a gente se fala tanto, por que desde 2020 isso tem sido uma coisa tão relevante e o que a gente tinha até então. Porque a verdade é que a inteligência artificial ela já existe há muito tempo. Muito tempo. Lá nos anos 2000, com o boom do Big Data, eu não sei se você lembra que a galera... Bom, aí eu tô entregando a idade aqui, mas se você estava naquela época, você deve ter ouvido a galera falando de Big Data, quando a gente estava começando a falar de infraestruturas cloud, grandes plataformas para lidar com grandes volumes de dados. Ali foi quando a Machine Learning e o IA começou de fato a crescer com um pouco mais de volume, porque então a gente começava a ter já grandes volumes de dados, mas ele não tinha essa mesma repercussão que tem hoje. E por que isso? Porque o que tinha lá e o que as empresas vêm trabalhando desde essa época é na inteligência artificial, que eu poderia te dar o nome de preditiva. Inteligência artificial preditiva é uma inteligência cujo foco é justamente, como o nome diz, prever algo. Então a verdade é que você já convive hoje com inteligência artificial em vários lugares. Vou te dar alguns exemplos. O seu aplicativo de clima-tempo, ele prevê o clima baseado no modelo de inteligência artificial, que pega vários dados dos satélites e prevê qual é a próxima condição temporal num próximo universo de tempo. O seu aplicativo do Netflix, ou o seu aplicativo do Spotify, ou o seu aplicativo do iFood, eles ordenam ali o filme que você quer ver, a música que você quer ouvir, ou a comida que você quer ver, baseado em atributos seus e baseado em atributos de clusterização de usuários, que a gente chama, quando a gente encontra usuários de mesmo perfil. Para quê? Para estimar e prever qual vai ser a próxima comida que você vai pedir, qual é a próxima música que você quer ouvir, qual é o próximo filme que você quer assistir, quais são aquelas coisas que vão ter mais afinidade com você. Então a verdade, turma, é que a inteligência artificial preditiva existe desde sempre. Ela tem o objetivo de prever, só que ela tinha uma barreira de entrada gigantesca, que é o quê? Ela é complexa de trabalhar com, isso ficava na mão de cientistas de dados, ou seja, profissionais especialistas nisso, que estudam por anos para fazer esses modelos muito bem. Então a barreira de entrada dela era muito difícil e, por consequência, isso existia em poucas empresas que tinham condição de ter um time de profissionais de tal gabarito. Empresas como o iFood, empresas como Spotify, como o Nubank, como o Mercado Livre, como a Google. Enfim, essas empresas têm profissionais e trabalham com inteligência artificial já há algum tempo. Mas o que acontece então? O que é essa nova inteligência artificial que a OpenAI lançou? Ela é diferente da inteligência artificial preditiva. A essa nós damos o nome de inteligência artificial generativa. E a inteligência artificial generativa, ela trabalha baseada em modelos que a gente chama de Large Language Models, ou seja, modelos de grandes volumes de informação, onde modelos foram treinados com muita informação de toda a internet para conseguir identificar melhor textos, interpretar imagem, criar sons, criar imagem, criar texto. Ou seja, o papel da inteligência artificial generativa é gerar conteúdo. Por exemplo, o ChatGPT, ele tem uma obrigação que é responder a sua mensagem baseado no que ele acha que você quer receber de mensagem. E aqui, o primeiro ponto, o objetivo de um modelo de IA generativa é responder aquilo que ele acha que você quer, não é responder a verdade. Um modelo de IA generativa, ele não tem como olhar para a realidade e falar se aquilo é real ou não. Ele tem só vários dados, baseado nos dados, ele cria modelagem, que a gente chama de modelagem estatísticas, para prever qual seria a próxima palavra ou a próxima frase baseado naquela sua mensagem, para então construir um texto que pareça ou seja o mais coerente possível. Ele está sempre tentando te agradar, nunca tentando falar a verdade. Ah, mas e se eu falar para ele falar a verdade? Ele vai dar uma esforçadinha, mas ainda ele é feito para responder aquilo que estatisticamente parece fazer mais sentido. O que isso quer dizer na prática? Vamos dar um exemplo polêmico. Então eu pego o modelo de IA generativa e eu treino ele, por exemplo, com todas as bases de informação de todos os jornais nos últimos anos do Brasil. Então ele vai aprender
o que os jornais falaram. O que tiver mais escrito é o que a IA vai prever. Vamos supor, num cenário hipotético, que nos últimos 20 anos, 80% dos jornais falaram mal do nosso governo e 20% falaram bem. Logo, quando você perguntar para a IA generativa, independente de quem seja, tá, turma? Não vou entrar aqui no Seara. Logo, quando você perguntar para a IA generativa se o nosso governo foi bom ou ruim, ele vai ter 80% de chance de dizer que é ruim. Porque 80% do conteúdo do qual ele foi treinado diz isso para ele. Então, é bem importante você entender que as IA generativas servem para isso. Tá bom, Sidney, teoria. Como é que isso se aplica na prática? Como é que isso se aplica no meu dia a dia? Então vamos lá, vamos pegar algumas áreas de atuação e deixa eu dar alguns exemplos para vocês. E eu vou começar aqui com a área do direito. Então a gente tem um advogado que ele passa constantemente várias etapas do processo dele, por exemplo, fazendo pesquisa de jurisprudência, né? Então eu tenho um caso que um cliente entrou com uma ação, eu quero ver se em algum momento no passado algum juiz já deliberou a favor do que eu gostaria. Então o advogado vai lá e vai fazer pesquisas até encontrar se esse caso realmente já existe como ele gostaria. Então ele perde muito tempo. Poxa, então o que eu posso fazer com a IA generativa? Vários casos já tem de advogados que usam o ChatGPT e outros modelos para ajudar eles a acelerar esse processo de investigação. Então ele já não precisa mais ele ler 500 casos judiciais. Ele passa os 500 casos judiciais para uma IA e ela mesma vai falar, olha aqui, ó, esse caso aqui deliberou assim, esse caso deliberou assado, aqui nesse caso tem o que você gostaria. Então a IA ela já consegue, por exemplo, ajudar num cenário de acelerar a pesquisa. Ah, Sidney, mas eu não sou advogado. Mas será que você tem que fazer pesquisa? Vamos supor que você é do RH. Vamos supor que você está no RH, numa empresa grande, e alguém divulgou uma vaga que tá na Vibe, ali, né, todo mundo tá falando sobre, e de repente 300 pessoas aplicaram naquela vaga, então você tem 300 currículos para ler e para indicar para o gerente da vaga qual é o que você acha que é melhor. E a generativa funciona muito bem aqui. Eu posso muito bem pegar a IA, passar para ela a descrição da minha vaga, passar para ela todos os currículos e ela vai dizer qual currículo tem mais fit com aquela vaga. Claro que, turma, lembra que eu falei? A IA ela não vai falar a verdade. Então, se eu preciso de uma vaga, eu vou pedir para 20. Só que ao invés de ler 300, a IA vai me dar 20, eu vou ler aquelas 20 ao invés de ter que ler aquelas 300. Coisas que, você fala assim, então o cara não vai precisar mais ler? Ele já não lia, tá, turma? Se você nunca trabalhou no RH, deixa eu te falar. Se a pessoa tinha 500 currículos para ler, ele não ia ler 500 currículos. Ele ia ler os 10 primeiros que ele achasse que tem um perfil bom, iria passar pro gerente selecionar o que ele gostou mais e marcar as entrevistas. Já vou te avisando. Então, aqui até, vou aproveitar aqui um parênteses, vou fazer um jabazinho. Tem uma empresa chamada Jamify, é muito legal. Eles estão fazendo contraponto disso, porque já tem empresas que já estão criando sistemas que a gente chama de ATS, que são sistemas que já fazem esse deparo entre a vaga e o currículo para ajudar a selecionar. E a Jamify, ela tem uma proposta diferente. Ela tem uma proposta de ajudar você que está procurando emprego. Então você joga lá a vaga que você quer, você joga seu currículo e ela já vai te dar o feedback do que está faltando no seu currículo para te aumentar as chances de passar na sua vaga. Então, se você está procurando um emprego, está tentando passar uma vaga, conheça lá a Jamify. Eu vou deixar o link aqui, fique à vontade para testar e dar opinião para a turma, porque eles estão começando, então talvez eles vão gostar muito do seu feedback. Bom, e aí a gente falou de RH, a gente falou de direito, vamos pegar outro caso, o caso de marketing. A galera que trabalha com marketing, performance de campanha na internet, vendendo, fazendo campanha e tal. O que é o dia a dia de um cara de marketing? Pô, ficar criando campanha, aí vamos criar as artes, vamos criar os textos, fazer os copies, vamos fazer lá 3, 4 campanhas diferentes, vamos fazer um teste ABC, vamos ver qual campanha performa melhor com o usuário, aí volta, vamos olhar os dados, poxa, essa campanha aqui rodou melhor, vamos escalar essa campanha. Você vê que é um trabalho hercúleo. Mas quando eu coloco a IA generativa no processo, o que a IA faz de fato não é roubar o trabalho dessa pessoa. O que ela vai fazer é automatizar, por exemplo, o processo de geração de imagem, ou o processo de geração de copy, ou o processo de geração de campanha, ou o processo de criar os testes AB, e fica a cargo do profissional de marketing olhar os dados e tomar decisões. Essa arte, essa campanha é o que a gente quer, é esse tipo de mensagem que a gente quer passar? Não é esse tipo de mensagem? É esse tipo de arte que a gente quer fazer? É esse tipo de público que a gente quer atacar? É esse tipo de canal que a gente quer usar? Fica a cabo do profissional de marketing trabalhar sobre essa questão mais intelectual. Então, por que isso aqui é importante, turma? Porque várias pessoas falam assim, cara, a IA vai roubar meu emprego. A IA não rouba seu emprego. Nesses 3 exemplos que eu te dei, a IA de forma alguma faz o processo inteiro. O que ela vai fazer é acelerar o trabalho hercúleo, aquele trabalho cansativo, aquele trabalho de baixo esforço cognitivo, mas que toma horas do nosso dia e vai nos deixar com a responsabilidade de tomar decisões mais críticas, de aplicar o bom senso na hora de tomar as decisões, de avaliar e analisar os resultados, de definir o que vai fazer e o que não vai fazer. Então cabe ao profissional o trabalho mais intelectivo e cabe aí o trabalho mais hercúleo.
Se você vê, isso é exatamente quando a gente começou lá com a Revolução Industrial lá atrás, todo mundo fazia o trabalho de arar a terra e tudo mais. Hoje em dia a gente tem trator, a pessoa não deixou de ter o trabalho dela, agora ela vai operar o trator, coisa que antes ela tinha que ficar arando a terra. Isso é importante para você entender. É importante por quê? Porque no futuro a IA vai trazer, e já está fazendo, né? A IA vai trazer muita produtividade para todas as áreas. Um estudo da McKinsey, por exemplo, já confirmou que 80% das vagas a IA vai poder automatizar processos. Mas ela só vai poder substituir no máximo 5% das vagas. O que isso quer dizer? Quer dizer que em 80% de toda a profissão, as pessoas vão ter que usar IA para serem eficientes. Quem não usa IA é menos eficiente. E quem é menos eficiente vai sim perder o seu emprego. Por isso a chamada desse vídeo. Agora, se você usar IA, só são 5% dos cargos onde a IA poderia cobrir 100% do trabalho. É muito pequeno. A chance de você não é. Então, o meu convite para você, na verdade, é olhar para a inteligência artificial de outra maneira. É olhar para a inteligência artificial como a gente olha para o computador, como a gente olha para o Excel, como a gente olha para o telefone celular. A gente precisa desses aparelhos para quê? Para nos manter eficiente, para produzir mais rápido, para poder entrar em contato com alguém mais rápido. Como é que você trabalha sendo comercial e não usa um telefone celular? Ou um telefone, né, normal? Você vai perder muito tempo se tiver que visitar todos os clientes toda hora, né? Eu vou mandar carta. Não dá. Você tá muito ineficiente. A mesma coisa com a IA. A gente precisa começar a usar a IA para ganhar eficiência. O que isso impacta? Que tipo de ferramentas eu posso usar? Que tipo de habilidade isso me dá? Porque se a IA vai fazer o trabalho cansativo, o que me resta? O que resta para você? Quais são as competências que você precisa desenvolver agora com a inteligência artificial? E essa é a terceira parte aqui do meu vídeo que eu queria conversar com você um pouco. Primeira competência, pensamento crítico. Ora, pensa que você é ali um profissional, já tem muitos anos no seu cargo e chega uma pessoa nova para trabalhar com você. A pessoa chegou hoje, é um estagiário, está começando a aprender, você precisa passar uma tarefa para ela. Depois que ela te entrega a tarefa, você não vai revisar? Você não vai olhar, vai perguntar para ela qual foi o processo que ela seguiu, como é que ela fez o que ela fez, como é que ela chegou nos resultados, para então concluir se aquilo faz sentido ou não? Isso é o pensamento crítico. Você não está simplesmente aceitando a resposta daquele estagiário. Você está entendendo o processo que ele de tomada de decisão e qual é a resposta que ele deu, para então julgar se aquilo faz sentido ou não. É a mesma coisa o trabalho com inteligência artificial. Eu não preciso mais sair fazendo tudo. Eu posso pedir, mas cabe a mim, a pensamento crítico, de olhar para aquela resposta e então decidir se aquilo faz sentido ou não faz sentido. E o segundo ponto é problem solving. A habilidade de problem solving tem a ver com o quê? Eu tenho um problema na minha mão e eu preciso conseguir quebrar esse problema em partes e conseguir resolver esse problema. Não cabe mais a mim necessariamente executar, mas cabe a mim definitivamente entender o meu problema muito bem. Qual é o problema que eu tenho? Qual é o grande causador do problema? O que é a causa raiz do problema? O que de fato eu quero resolver e como eu resolvo isso? Quais são os caminhos para resolver isso? Para que então eu delegue para que a inteligência artificial resolva para mim. Então vamos supor o seguinte, o seu chefe chegou para você trabalha na área de marketing, o chefe chegou para você e falou assim, cara, as vendas estão muito baixas, a gente precisa vender mais. Você sai simplesmente criando campanhas ou a primeira coisa que você vai fazer, peraí, então deixa eu ver, é conversão? Eu estou trazendo quantidade de gente suficiente, mas são as pessoas que não estão comprando? É topo de funil? Eu não estou trazendo a quantidade de pessoas suficiente? Se eu não estou trazendo a quantidade de pessoas suficiente, será que é a qualidade da minha campanha? Será que é a qualidade do meu público-alvo? Será que eu estou atingindo as pessoas corretas? Então eu tenho um processo aqui de primeiro entender o meu problema, para depois falar assim, descobrir, olha, o meu problema tá que as artes que eu faço são todas em inglês, quando na verdade meu público-alvo só fala português. Então, cria campanhas para mim em português. Veja que aqui a inteligência artificial cumpriu um papel importante, o de criar as campanhas, mas cabe a mim conseguir fazer o problem solving correto e entender o que precisa ser feito para chegar no resultado que eu preciso chegar. Então é super importante que você consiga ter essa habilidade. E aí, claro, uma terceira habilidade importante é comunicação e entendimento de contexto. O que isso quer dizer? Novamente, vamos pegar o exemplo do estagiário que acabou de chegar. Pensa que a pessoa acabou de chegar na empresa. Você fala assim para ela, cara, faz aí a campanha? Não. Você precisa explicar qual é a área da empresa, quais são os valores da empresa, qual é o público-alvo da empresa, quais são os produtos que vocês têm, como é que vocês querem se posicionar em relação ao mercado, qual é o tipo de comunicação que vocês fazem, é mais informal, é mais formal, é mais feliz, é mais alegre? Ou seja, existe todo um cenário de contexto que você precisa comunicar para um integrante novo. E a mesma coisa você vai fazer para uma inteligência artificial. Eu preciso descrever qual é o contexto. Olha, ChatGPT, eu preciso da sua ajuda para reescrever meu currículo. Legal. Eu quero aplicar para esse tipo de vaga, eu estou querendo buscar uma vaga no exterior ou é no Brasil, eu estou tentando buscar um perfil para entrar em contato mais direto com as pessoas do RH, eu quero falar de uma maneira mais técnica para entrar em contato com as pessoas técnicas, a vaga que eu quero é para uma vaga de vendedor ou é de operação ou é de tal. Para quê? Para que ele possa te ajudar
ajudar a criar isso da melhor maneira possível. Então, saber escrever e comunicar bem o que eu quero e, por consequência, descrever bem contextos é fundamental para que eu possa prevalecer nessa área da IA. Porque no final do dia, o que eu vou ter são vários analistas que acabaram de chegar na minha empresa com um poder de execução gigante, mas que não sabem nada. Então eu conseguir transformar e explicar muito bem para ele o que ele precisa é fundamental nessa hora. E aí, claro, existem outras habilidades que o IA jamais vai conseguir suprir do nosso lado, né? Gestão de pessoas, liderança, conseguir entender como as pessoas estão se sentindo para conseguir saber como atuar, comunicação, persuasão. Ainda que tenha gente usando o ChatGPT como um psicólogo, não é esse o objetivo dele. Ele não, apesar de parecer, ele simula que ele faz muito bem, mas não é nessa competência dele. Essas habilidades humanas são as habilidades que a gente precisa. Então veja, pra gente fechar aqui esse primeiro vídeo, para ele não ficar muito extenso também, eu queria recapitular algumas coisas bem importantes para vocês. O que a gente está falando aqui é de IA generativa. A IA já existe há muito tempo. A IA generativa tem a responsabilidade ela tem o objetivo de responder o que você quer, não necessariamente a verdade. A inteligência artificial vai ser uma ferramenta de produtividade absurda. E se você não entrar nisso, com certeza, aí sim você perde seu emprego. É importante que você consiga e aprenda a utilizar essas ferramentas. E quarto, existem várias habilidades, como comunicação, como definição, problem solving, como pensamento crítico, que vão ser fundamentais que você desenvolva para que você possa usar a IA muito bem. Então, eu queria deixar isso aqui para você e te deixar uma dica. A melhor forma de você conseguir começar a se preparar para IA hoje é começar a utilizar as ferramentas que existem hoje. Ah, Sidney, eu prefiro esperar quando tudo estiver mais cômodo. Cara, a hora que tudo ficar muito cômodo, você já está atrasado. Essa é a realidade. Então, a minha sugestão para você é, mas eu não sei o que eu posso fazer, como é que eu posso utilizar? É o seguinte, eu vou gravar mais alguns vídeos, eu vou deixar aqui no meu canal mais alguns vídeos que vão te ajudar a te inspirar. Eu já te dei alguns exemplos de coisas que você pode fazer, mas se ainda assim você tiver dúvidas, eu vou te sugerir uma coisa. Vai lá no ChatGPT, ou lá no Gemini, ou lá no Claude, a ferramenta que você gosta, tá? Todos esses são ferramentas de LLM. Vai em uma dessas ferramentas e vai lá e se esforça primeiro para descrever o seu dia a dia do trabalho. Escreve o seu dia a dia do trabalho, ou o seu dia a dia da vida pessoal, o que você achar que você pode ter. Olha, eu trabalho com vendas, a minha empresa é de consórcio imobiliário, eu tenho que fazer 20 ligações por dia, onde isso aqui é o que eu preciso fazer, eu gasto muito tempo fazendo e-mail, eu faço muito tempo fazendo reunião, eu faço isso, eu faço aquilo. Despeja e tenta gastar a sua capacidade de descrever bem o contexto pro ChatGPT e ao final você manda lá. Como você acha que você pode me ajudar? Então, a melhor maneira de você se desenvolver não é fazendo cursos mirabolantes que a galera quer te vender por aí, não é vendo 40 vídeos que vai ter aqui, inclusive eu vou tentar fazer vários vídeos aqui para tentar te ajudar, mas é desde já, começar a utilizar as ferramentas e testar, descrevendo muito bem o seu contexto e pedindo para essa inteligência artificial te ajudar. Eu espero que eu tenha te ajudado até aqui, esse é um dos meus primeiros vídeos, eu ainda estou tentando aqui me familiarizar com esse negócio de câmera, edição e tal, você pode ver que a edição tá bem simples, mas eu conto muito com o seu feedback. Foi útil? Não foi? Falei muito rápido? Você gostaria de saber sobre algo especificamente? Eu posso focar num próximo vídeo especificamente no seu problema. Eu tô começando, aproveita, tem pouca gente aqui, né? Então, aproveita aqui o vídeo e seria muito legal contar com o seu feedback, com a sua opinião. E é isso. Valeu!